Bom dia aqui a todo mundo. O que a gente tem de novidade agora é o fim definitivo da baliza, que começou a valer. Na verdade, no final do ano passado, o nosso ouvinte, o nosso telespectador deve estar se lembrando, foi assinado um decreto com uma série de mudanças para a obtenção da CNH. Entre elas, uma padronização das provas que os Detrans aplicam em todo o país, porque cada estado tinha regras próprias. E aí veio a Secretaria Nacional de Trânsito e falou: não, tem que ser igual em todos os estados. E aí, São Paulo, Amazonas, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul já fizeram a adequação dessas provas. E a partir dessa semana começou a valer essa mudança que é a principal na prova prática, que é o fim da baliza, que é quando a gente faz aquele estacionamento entre dois veículos ou entre dois obstáculos, que é uma manobra que deixa qualquer pessoa que vai tirar a CNH muito assustado num primeiro momento, né? E era uma etapa dessa prova que valia 2 pontos e poderia ser determinante para a eliminação de um candidato. Então, agora, o que o Detran de São Paulo está dizendo é que essa mudança já está implementada, então foi retirada a obrigatoriedade de fazer a baliza no exame. E o foco vai ser em acompanhar o desenvolvimento desse futuro motorista na condução no trânsito. Então, observar como é que é o desempenho dele em subidas, descidas, se ele está usando a seta de maneira correta, respeita a sinalização na rua, quando tem a pintura no chão indicando que ele tem que parar, se ele para ali mesmo, enfim, a conduta dele e o respeito às regras de trânsito. Isso que começa a ser observado a partir de agora, nessa mudança em relação a essa prova. Tudo isso está dentro daquele pacote que acabou com a obrigatoriedade de você fazer essas aulas, fazer todo o processo nas autoescolas, e as aulas práticas também caíram de 20 para 2 horas obrigatórias. Também já é possível que o aluno que vai lá tirar a CNH faça a prova prática num veículo automático, que é uma realidade cada vez maior no trânsito das grandes cidades. Então, a partir de agora, quem for fazer essas provas já tem direito a fazer as provas nesse modelo em São Paulo e mais 3 estados. É uma adaptação exigida pelo governo federal. Ô, Ana, peraí, vamos tirar uma dúvida só sobre a história do carro automático. Quem fizer a prova no carro automático vai poder ter a mesma carteira de habilitação e dirigir depois um carro manual, ou é algo específico só para carro automático? Não, é a mesma coisa, a habilitação é a mesma. Tem até uma discussão em Brasília, né, para que seja feito um processo diferente, para que o candidato tenha ali aulas específicas no caso de um carro automático ou um carro manual, mas hoje o que existe é isso. Às vezes a pessoa já tem ali um carro automático, contrata um instrutor para ter as aulas ali e quer fazer a prova no mesmo veículo, por exemplo. Então, no mesmo tipo de veículo. Então, isso a partir de agora é possível também que a prova seja feita num veículo automático. Olha, eu acho que as nossas autoridades de trânsito perderam completamente o juízo. É impressionante, né? Primeiro, com o fim da obrigatoriedade de aulas de autoescola, né? Inclusive, naquele período em que a pessoa aprende de fato a dirigir, com alguém do lado e com equipamentos que permite que o instrutor assuma o controle do carro num caso de emergência. Do volante ao freio e tudo mais, né? E aí isso acabou. Simplesmente eles acabaram com isso, né? Para fazer demagogia, para dizer, olha, tá vendo como somos bonzinhos? Agora tirar a CNH fica mais barato, né? E agora o Detran, em São Paulo, simplesmente acaba a exigência de a pessoa demonstrar que sabe estacionar um carro. É simples assim. O teste da baliza é uma necessidade nas cidades, né? O tempo todo, e não é só em São Paulo, em qualquer cidade do mundo. É preciso saber estacionar. Isso faz parte, inclusive, da civilidade do trânsito. As pessoas não ficarem com o carro com a bunda de fora, ou o contrário, ou colocar o carro atravessado, ou colocar o carro assim ou assado, mal arrumado. Isso em muitas vias, sobretudo em cidades mais antigas, vias estreitas, isso pode paralisar o trânsito. Quer dizer, as autoridades de trânsito no Brasil perderam completamente o juízo. Começou no Ministério dos Transportes, no CONTRAN,
com a eliminação absurda, criminosa das autoescolas e agora com isso, né, eliminando a necessidade de um motorista demonstrar que sabe estacionar o carro, o próprio carro. Que vergonha! Eu estou preocupado porque vivemos, e não é sempre bom a gente lembrar disso, vivemos num país onde morrem 40 mil pessoas por ano em acidentes de trânsito. 40 mil mortos por ano. Minha gente, isso aí é mais do que o número aceitável de vítimas na guerra de Gaza. Isso é muito mais do que a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Isso é mais do que as vítimas de guerras como o Afeganistão, Iraque e etc. 40 mil mortos por ano. E as nossas autoridades, completamente enlouquecidas por voto, fazem demagogias dessa natureza, brincando com a vida humana. Olha, Cláudio, eu também fico preocupada pelo seguinte, aqui na França, Aninha, Pedro, existe a figura do instrutor, mas é que as regras são tão rígidas, que a pessoa pensa duas vezes, em primeiro lugar, em ser instrutor de uma pessoa. Você tem que assinar uma porção de documentos, enfim, para você aprender a dirigir antes, depois você chega na autoescola e você faz com o carro que é liberado por lei para você fazer. Quer dizer, você tem que fazer baliza e você tem que saber dirigir um carro mecânico. Agora, eu fico também ressabiada com isso. Carro automático e não fazer baliza. Isso, imagina numa cidade como São Paulo, Cláudio, que você precisa de uma vaga, às vezes para estacionar o seu carro, vai parar com tudo. A Ana, que é a profunda conhecedora de trânsitos Brasil afora, é bem complicado se você não tiver, pelo menos, no mínimo, aprender a fazer a baliza. Isso é... Olha, eu sou contra, eu acho que tem que voltar a baliza sim, e acho que essa discussão em Brasília de carro automático e carro mecânico é muito pertinente também. A frota do Brasil não está tão adiantada assim para todo mundo aprender a dirigir em carro automático, que vamos combinar que é bem fácil. Pelo contrário, aliás, antes até de você falar, Pedro, que eu sei que você quer comentar o assunto também, dias atrás a gente trouxe aqui a reportagem na Rádio Bandeirantes e também aqui na tela da Band News TV sobre o envelhecimento da frota brasileira, né? Cada vez mais carros usados com mais de 10, 11, 12, até 13 anos de uso estão sendo vendidos por uma questão simples, de custo. O custo do seguro, o custo para você pagar o IPVA, que é um imposto muito caro, e o custo para comprar o carro novo em si. Então, as pessoas têm optado cada vez mais por carros mais antigos, que demandam mais manutenção, e muitas vezes uma manutenção que não é feita da maneira adequada também por uma questão financeira, né? Então, a gente está falando de pessoas dirigindo carros mais antigos, com menos itens de segurança, por exemplo, e uma frota que está ficando cada vez mais velha e não tão moderna como as autoridades estão imaginando, né? É incrível como nós estamos negligenciando esse problema do trânsito, da violência no trânsito e formando, a partir de agora, condutores que podem não estar sendo responsáveis, educados e preparados para dirigir nas cidades brasileiras. O que encarece, Cláudio Humberto, o preço da habilitação de motorista, essa série de impostos que o governo fica colocando nas nossas costas. Tanto é que ontem nós tivemos a divulgação de uma informação de que o imposto sobre dividendos, né, um desses aí criados recentemente, incentivou a fuga recorde de investimento. Saída líquida de investimento direto do país foi de 5 bilhões de dólares por conta dessa história de ficar criando imposto. Então, em vez de fazer demagogia e falar que está sendo bonzinho com aquele que está tentando tirar a carta e não consegue, porque custa 2, 3 mil reais para tirar uma carta e as pessoas não têm esse dinheiro, deveriam trabalhar para reduzir os impostos, né, para fazer com que as pessoas tivessem condição de adquirir a carteira de habilitação nos passos corretos, aprendendo. A gente vai para a escola, a gente tem que ir para a autoescola para aprender a dirigir. A gente vai para a escola para aprender, para depois prestar um curso, para fazer um curso técnico, prestar uma prova para entrar na faculdade. É assim a regra. E no trânsito tem que ser a mesma coisa. Temos que passar na autoescola, aprender, não aprendeu, vai fazer de novo, e aí vamos fazer uma prova para saber se estamos habilitados. Essa história de que vai acabar com a baliza, né? Essas pessoas que não têm dinheiro para comprar vão parar carro em estacionamento, né? Se é para favorecer as pessoas que no curso, elas vão parar o carro na rua. Tem que aprender a fazer a baliza, fazer uma baliza ali bem feita para justamente não atrapalhar o trânsito. E outra coisa, Sônia,
que a gente precisa colocar nesse debate. São esses números que o Cláudio trouxe para nós. O trânsito é assassino, o trânsito mata mais do que a violência, que é um problema crônico do país que vai ser discutido aí durante a campanha, pelo que nós estamos percebendo, um dos principais assuntos. O trânsito mata no Brasil. Um carro na mão de um motorista mal habilitado é uma arma e pode provocar consequências terríveis para a família, para o sistema público de saúde. Quantas pessoas nós não temos internadas com traumas causados em acidente de trânsito, queda de motocicleta? Tudo isso é imprudência no trânsito, é formação de condutores que não estão habilitados, não estão prudentes para transitar pelas ruas. Então é gravíssimo esse momento que nós estamos atravessando e nós vamos colher as consequências desses atos certamente no futuro. Não tem outro jeito que não seja um encontro com essa realidade no futuro a respeito dessas mudanças todas que nós estamos observando na permissão para dirigir no Brasil.